Vamos abrir o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho. Vamos ler esse versículo 21, que é o destaque. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Meus irmãos, não há notícia melhor e maior do que a que nós acabamos de ouvir para nós. Você não vai encontrar em nenhum lugar essa notícia tão preciosa. Se você tiver consciência, se nós tivermos consciência, ô Júlio, aumente aqui o retorno aqui. Se nós tivermos consciência de que todos nós pecamos, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Se nós tivermos consciência que nós somos escravos do pecado em Adão, se nós tivermos consciência de que por causa do pecado nós estamos separados de Deus, perdemos a comunhão com Deus, se tivermos consciência que o pecado nos escraviza, se tivermos consciência que o pecado gera morte física, gera morte espiritual e gera morte eterna, aí você vai entender a importância dessa passagem. Porá o nome dele? Jesus. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, meus irmãos, eu comecei a falar que o tema, o nascimento do Salvador de pecados. Esse é o nosso tema desta manhã. É uma continuação de quinta-feira. Falamos na oportunidade que o nascimento do Salvador teve uma intervenção divina. A virgem conceberá e dará à luz a um filho. Como isso é possível, sem conhecer homem algum? Porque ela foi envolvida pelo Espírito Santo. Foi um milagre que ocorreu na vida dela. Ao receber a notícia, Maria comunicou a José. E José, ele não recebeu a mensagem com fé, mas ele não creu na mensagem. Ele não acreditou que ela estava grávida por obra do Espírito Santo e resolveu deixá-la
secretamente. Ele não creu nessa mensagem gloriosa, que é uma atitude dos homens ainda, quando ouvem a mensagem do Salvador. E nós também apontamos na oportunidade que o nascimento do Salvador, a notícia do nascimento do Salvador foi aceita por revelação. Ele não aceita, ele vai deixá-la secretamente, mas enquanto ele dormia, houve um sonho. Deus lhe deu um sonho para que ele recebesse Maria. Ele só aceita a mensagem por revelação. Sem revelação, o pecador não aceita o evangelho. E agora eu quero dar continuidade falando algumas outras verdades aqui. O nascimento do Salvador de pecados. Em quarto lugar, a notícia do nascimento do Salvador foi recebida pela fé, evidenciada pelas obras. Depois que ele tem a visão, lembra que eu comentei, como é que eu sei que ele foi incrédulo? Porque ele concebeu no coração. Como é que essa mulher está grávida? Se não fui eu. E ela está me falando do Espírito Santo, ele não entendia ainda a profecia, então ele não creu no coração e ele disse que ia fazer. Vou abandoná-la secretamente. Aí é evidência da falta de fé dele. Agora, depois da revelação, ele recebe o sonho. Vamos ver o 24? Leamos o 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Agora, já recebido a revelação, eu sei que ele creu, porque ele aceitou continuar o casamento naquelas condições. A incredulidade de José foi destruída pela revelação divina. Todo servo de Deus passou pela revelação da palavra e do Espírito Santo para a aceitação do Evangelho. Todos nós que aqui estamos, só estamos aqui na presença do Senhor porque nos foi revelado. Diz que Lídia estava ouvindo Paulo, quando Deus o quê? Abriu o coração de Lídia para ela entender o que estava sendo anunciado. Paulo aos Coríntios diz: ninguém pode entender as coisas de Deus a não ser pelo Espírito de Deus. Deus nos revelou pelo seu Espírito e pela sua palavra. Como José, Deus quebrou a nossa incredulidade pela revelação do Espírito usando a palavra. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se cremos na palavra do Senhor, iremos confessar que acreditamos nela. Seria a profissão de fé. Eu creio, como eunuco, né? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas os incrédulos permanecem em silêncio ou escarnecem da palavra do Senhor. O homem incrédulo ouve a mesma palavra que ouvimos e eles não ligam. Ou então até zombam, como ali no Areópago, quando Paulo pregou o evangelho e alguns escarneciam porque ele falava de Jesus e da ressurreição, se referindo a dois deuses. Se cremos, se de fato acreditamos nas Escrituras como palavra de Deus, vamos nos afastar de tudo que ela proíbe, temendo o castigo anunciado por ela. Essa é uma marca da fé verdadeira. A fé verdadeira na palavra de Deus vai agir de acordo com o que ela recebe. José ouviu e recebeu Maria. O que fez Noé quando ouviu que Deus ia destruir o mundo por um dilúvio? Diz a palavra: Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus,
aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Então, como é que eu sei que ele era um homem de fé? Ao ouvir a mensagem de juízo, ele então construiu aquela arca e foi salvo ele e a sua casa. Quando se crê verdadeiramente na palavra de Deus, se obedece aos seus mandamentos positivos, crendo nas promessas que estão associadas a ela. No primeiro caso do Noé, foi uma mensagem negativa de juízo. Mas no caso de Abraão, Abraão foi justificado, diz o texto de Tiago. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Quer dizer, como é que eu sei que ele era um homem justo ou justificado? Porque quando Deus lhe pediu algo, ele não negou. Ele não negou o seu próprio filho. Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. E ele também faz referência a outro personagem, Raabe. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então a fé é uma fé viva, é uma fé que vai se evidenciar, seja obedecendo ao mandamento positivo ou se afastando do mandamento negativo. A fé na palavra de Deus pode parecer loucura diante das circunstâncias, mas o caráter de Deus é que nos dá a certeza da concretização do prometido. Vocês lembram? Como é que uma virgem vai dar à luz a um filho sem contato humano? Humanamente é um absurdo, mas ele deposita a confiança no Senhor. Assim são os mandamentos do Senhor. Parece um absurdo, e isso sempre se questiona. Como é que eu vou pegar 10% da minha renda e dar ao Senhor? Já pensou? Imagine assim, mentalmente, faça um planejamento econômico e diga: vou pegar 10% do pouco que ganho e dar para o Senhor. Só pode ser um ato de quê? De fé no que Deus falou. Porque o Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que minha casa tenha mantimento, e eu vos abrirei a janela dos céus. A fé, a onipotência de Deus nos garante segurança de que o cumprimento da promessa do Senhor vai se concretizar. Porque Abraão, que tinha ouvido anteriormente: Abraão, o seu herdeiro será Isaque. Tudo bem, ele agora estava alegre. Mas quando chegou a mais ou menos 13 anos, o Senhor disse: mata teu filho. Mata teu filho. Mas como é que eu vou matar o filho se ele é o herdeiro da promessa? Porque Abraão foi louco, humanamente falando, para matar seu filho? Porque ele no coração concebia que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. É o ato da fé. A fé na palavra de Deus nos dá a segurança de que eventos escatológicos vão se cumprir no tempo determinado por Deus, porque Ele é o Criador do universo atual. Como é que eu sei que haverá um novo céu e uma nova terra? Porque eu já vi o primeiro céu e a primeira terra. No princípio, criou Deus os céus. Eu tenho a evidência física de que, de fato, haverá um novo céu e uma nova terra. A fé pode ser abalada por tentações e provações, mas pela ajuda do Senhor, ela vencerá os obstáculos. A fé, tem um hino batista que diz: oscilando a minha fé. Sim, ela pode até oscilar, mas ela não vai ser destruída,
porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Os que creem no Senhor já nesta vida gozam de uma esperança que torna a vida mais doce. Gente, a fé dá tranquilidade. Lembre, no primeiro momento, José, ao receber a notícia, ficou com a cabeça embolando. Como é que essa mulher está grávida? Eu amo tanto essa mulher me traiu. Quem é esse tal de Espírito Santo? Nascendo ele pensando assim, quem é esse Espírito Santo? Um personagem humano. E ele quase não conseguiu dormir. Ele ainda dormiu, mas quase não conseguiu dormir com a cabeça quente, até que Deus revelou a ele. No outro dia, a vida dele era outra coisa. Ele estava tranquilo quando se crê na palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Necessitamos ter contato mais com as Escrituras para a nossa fé ser fortalecida. Talvez nós estejamos vivendo um momento de oscilação na fé, porque nós temos pouquíssimos contato com a palavra do Senhor. O nascimento do Salvador de pecados. Quinto lugar, a notícia do nascimento do Salvador veio acompanhada da revelação do seu ministério salvífico. Observe aqui que é dito a José o que esse menino que veio de Maria iria fazer. Versículo 21, leamos. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Não quero diminuir o Senhor Jesus, mas a missão primária do Senhor Jesus é nos salvar dos nossos pecados. Todo ser humano desobedeceu ao Senhor e está debaixo da condenação por causa dos seus pecados. Por isso essa notícia é importante, porque ele veio nos remir de nossos pecados. Todo ser humano é incapaz de pagar sua dívida para com Deus. E o que resta é aguardar ser lançado na penitenciária por toda a eternidade. Sim, porque acabou a nossa existência aqui, é direto como foi o rico, para o lugar de sofrimento. Então, graças a Deus, que Deus mandou o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida de Jesus, a vinda de Jesus ao mundo possibilita esperança para os que não tinham esperança. Eu não posso comprar o perdão de Deus, eu não posso dar oferta como para ser perdoado, eu não posso frequentar a igreja para ser perdoado, porque os meus pecados fazem separação. Então Deus providenciou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então há esperança para nós. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Nós vimos essa luz que é o Senhor Jesus. Os sacrifícios do Velho Testamento apontavam que um animal inocente morria no lugar do pecador, para que ele fosse absolvido. Os sacrifícios do Velho Testamento apontam para a obra que o Senhor faria pelo seu povo. Por que eles faziam esse sacrifício? Porque o sangue de animal jamais pode remover pecado. Então, por que eles faziam isso? Como uma recordação, como um lembrete de um sacrifício que ainda iria acontecer. Eles eram salvos por essa crença na vinda do Messias. Diz Hebreus, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. O salário do pecado é a morte. Alguém tem de morrer. Então Jesus veio em forma humana para pagar a nossa dívida, ser o nosso fiador. O Salvador, através da morte de cruz, nos livrou da culpa do pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele pagou com a vida todas as nossas dívidas com Deus. Não há
dívida e nos livrou da condenação eterna. Todo aquele que crê em Jesus não pode ser mais condenado, porque foi declarado inocente por causa do sangue do Cordeiro. É o selo que está sobre nós. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem resume muito bem isso é um hino nosso, que diz: livres do medo, já resgatados, Cristo morreu por nossos pecados. Na sua cruz o pacto se fez, fomos remidos de uma vez. Ao malfeitor que a pena merece, vida e perdão e paz oferece. Venha Jesus com santa avidez, pois te recebe de uma vez. Graça real, não há mais castigo, não mais temor, nem sombra ou perigo. Vestes reais, não triste nudez. Cristo enriquece de uma vez. Filho de Deus, ó gozo inaudito, Deus nos amou em grau infinito. Nesta clemência não há dobreis, há segurança de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita, no Salvador tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Esse povo que aqui está lavado no sangue do Senhor Jesus Cristo. Apesar dos pesares, estamos lavados nesse sangue, e o anjo tem de passar por cima. Tem de passar por cima porque o sangue está sobre nós. O Salvador de pecados nos libertou do domínio do pecado, quebrando as algemas da velha natureza, do mundo e do diabo, que nos mantinham cativos ao pecado. E nos deu do seu Espírito Santo para andarmos em novidade de vida, até que cheguemos à estatura do varão perfeito. Não só perdoou, mas nos libertou, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Salvador de pecados, na sua segunda vinda, nos salvará da presença do pecado. Ele destruirá completamente nossa tendência pecaminosa e nos levará para o seu reino eterno, e lá seremos felizes eternamente. Apesar de salvos hoje, libertos hoje, a gente tende todo dia: Senhor, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa. Mas quando ele voltar, ele vai tirar completamente essa velha natureza de nós. Nunca mais pecaremos contra o Senhor. Crendo na salvação tripla do pecado feita pelo nosso Salvador, somos encorajados no embate diário contra o pecado. Para usufruirmos do perdão dos pecados, da libertação do pecado e da presença do pecado, necessitamos crer em Jesus. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. O nascimento do Salvador de pecados. Em sexto, a notícia do nascimento do Salvador foi um cumprimento profético do Velho Testamento. Leamos aí o 22 e o 23. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A vinda do Salvador de pecados ao mundo foi elaborada por Deus antes do mundo existir. Deus não improvisou uma redenção, ele é onisciente. Lá no Apocalipse é dito que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Aí a gente fica assim se perguntando: poxa, se Deus sabia de tudo, por que ele não impediu? Nós não sabemos. Os meus pensamentos
não são os seus pensamentos. Os meus caminhos não são os meus caminhos. Mas Deus, na eternidade, já projetou a nossa salvação e nós mesmos fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Plano redentivo elaborado na eternidade, esse plano salvador, foi progressivamente anunciado no Velho Testamento. A revelação na época, de cada época, era suficiente para a salvação dos que criam nele. Por exemplo, aos nossos pais, Adão e Eva, qual foi a mensagem? Que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, a fé era essa. Era crendo nesse Messias que iria esmagar a cabeça da serpente. Mas já em Abraão, vem um adendo. Olha, o seu descendente, através do seu descendente, todas as famílias da terra serão abençoadas. Veja que Jesus é o descendente de Abraão. Deus prometeu a Abraão, irmãos, que um descendente dele abençoaria todas as famílias da terra. Paulo, interpretando, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, nós, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo estava diluído ali no Velho Testamento. E cada promessinha que se apresentava, os irmãos da época se apegavam àquela promessa. Os sacrifícios, então, do Velho Testamento simbolizavam o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados, para que pudéssemos ser perdoados. Em especial, a festa do dia da expiação. O primeiro pecado, o primeiro bode, o sacerdote confessava o pecado do povo sobre o bode e o bode era levado para o deserto. Dizendo assim, ele levou sobre si as nossas iniquidades. E o segundo bode era imolado. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É um exemplo do que acontecia no Velho Testamento. Deus prometeu a Davi um descendente que assentaria em seu trono para sempre e que salvaria e governaria o seu povo. Os judeus incrédulos esperavam o Messias político, mas Bartimeu esperava o Messias espiritual. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O cumprimento profético sobre o Salvador de pecados é base para crermos no cumprimento de profecias futuras. Como é que eu posso, pastor, acreditar que o que ainda não se concretizou vai se concretizar por causa da vinda do Messias? Para se cumprir o que o profeta tinha dito. Eu tenho uma base. O tempo do cumprimento profético não segue calendário humano, mas divino. O dia e a hora que isso vai acontecer não nos compete. Nos compete é ir pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. As evidências internas das Escrituras deveriam nos levar a crer na palavra do Senhor. Meus irmãos, se o que foi predito sobre Jesus se concretizou, certamente as outras coisas serão concretizadas. Pelas profecias realizadas sobre o Salvador de pecados, podemos ter a certeza que haverá um dia de julgamento final, e os que aceitaram o Salvador serão absolvidos, e os demais serão condenados devido a seus pecados. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça seu coração. Concluo. Nós fomos lembrados da importância desta data simbólica, porque nós não sabemos que dia realmente Jesus nasceu. Para comemorarmos o perdão dos pecados que o Salvador nos concedeu para não sermos condenados com o mundo. Então, o que é Natal?
é o dia que nós fomos perdoados pelos nossos pecados através do Salvador. É isso que simboliza Natal. Quando chegar no dia 25, lembre, todos os seus pecados foram levados por esse que nasceu. Louvado seja o nome do Senhor. Os que estão carregando o fardo de seus pecados, tentando se livrar deles pelas boas obras ou vida religiosa, nunca poderão alcançar. Mas se crerem em Jesus e na sua morte expiatória, serão libertos do fardo do pecado. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não devemos ofuscar o presente de Deus dado a nós pelo espírito mundano do Natal, que consiste em dar e receber presentes desta vida, roupa nova e muita comida e bebida. Eu não estou aqui tentando condenar quem compra roupa, quem tem comida excelente, nada disso. Mas eu quero lembrar da finalidade do Natal. Não é roupa nova, não é receber presentes, nem dar presentes, é o presente de Deus para nós. Se Deus lhe concede ter outras coisas, louvado seja o nome do Senhor. Mas a alegria da sua casa é a chegada do Salvador. Porque neste Natal mundano tem tudo, menos Jesus. Jesus está fora. Tome cuidado. Por causa do Salvador Jesus, nós não somos mais escravos do pecado, do mundo e do diabo. Mas os homens que não conhecem o Salvador estão debaixo dessa escravidão. Estão até comemorando o Natal, mas escravos, porque não conhecem o Salvador. É como no nascimento de Jesus, não havia lugar para ele. Se professamos a fé em Cristo como Salvador e continuamos sendo dominados pelo pecado, pode ser que não compreendemos a mensagem salvadora ou nunca tivemos uma experiência real. Sim, todo crente pode pecar, mas um crente não pode viver no pecado, porque quem vive no pecado não o viu e não o conheceu. O nosso Salvador nos reconciliou com Deus. Agora Deus tem prazer em nós. Ouve e atende nossas orações e nos levará para a sua morada celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Você é uma pessoa abençoadíssima. Somos perdoados e libertos do pecado por Cristo. Mas nessa vida temos de lutar contra o pecado. Mas na sua segunda vinda seremos livres da presença do pecado e nunca mais vamos pecar em hipótese alguma. Como os homens deste mundo não invocam o nome de Cristo para serem salvos do pecado, suas vidas vão mergulhando cada vez mais na iniquidade, tornando o mundo em que vivemos um lugar difícil de viver. A Bahia está aí entre os piores na segurança. Por que isso? Porque os homens não nasceram de novo. Porque se houvesse uma mudança interna neles, o nosso estado seria melhor. Se alguém quer escapar do pecado e da condenação futura, necessita receber Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a mensagem do Natal, começando hoje, esse mês nós vamos falar sobre esse assunto. Receba Jesus, presente de Deus, e você vai gozar do perdão e da vida eterna. Amém.